Olá, meus irmãos, tudo bem? O título hoje é esse aí, ó, a banalização da fé. Eu estava lendo aqui hoje pela manhã a carta aos Hebreus, né? Ia falar de Paulo, porque se fala que Paulo escreveu, mas não sabemos. A carta aos Hebreus, no capítulo 11, que fala sobre a fé. E aí eu lendo todos os relatos aqui, ó, de todos os homens e mulheres, são 40 versículos do que eles passaram na vida com a fé, usando a fé. E eu já falei aqui com vocês sobre o que é a fé na minha visão. Tem um vídeo aqui, por favor, assistam, passe para frente, porque é importante. Aí eu fiquei pensando na fé que se propaga hoje em dia. A fé, sabe, que tenta se usar para tudo. E aí, olhando esses exemplos aqui de fé da Bíblia, comparando com esses exemplos aí que a gente tem hoje em dia, né, eu percebi o quanto que as pessoas banalizam a fé. Olha o primeiro exemplo. Pela fé, Abel. Lembra de Abel? O que Caim fez com Abel? Não vou falar aqui, você sabe. Abel passou por esse sofrimento e ele ofereceu um sacrifício que até hoje fala depois de morto. Olha só o que Abel passou. O Enoque foi trasladado para não ver a morte naquele mundo de caos antes do dilúvio. Olha o que esse menino sofreu. Pela fé, Noé teve que fazer o quê? Construir uma arca para salvar sua família. Pela fé. Olha o trabalho. Olha o sofrimento. Olha a dedicação. O quarto da lista, Abraão. O que ele fez? Saiu da sua terra para um lugar que ele não conhecia, que Deus ia aliviar. Olha o quinto exemplo, Sara. Depois, né, de uma certa idade, vai ter um filho pela fé. Outro exemplo, né? Todos morreram na fé. Todos morreram na fé, sem receber a promessa. Né? E aí continua. De novo, Abraão, outro exemplo, oferece Isaac pela fé. Olha isso, meu irmão. Olha a vida desses homens, dessas mulheres e o que Deus fala que a fé faz. E nós estamos usando a fé para outras coisas. Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara. E a Bíblia continua. Eu quero que você leia, entenda o que é a fé. Pela fé, Isaac abençoou Jacó. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou os filhos de José. Olha isso! Olha o que a fé faz, de novo. Pela fé, José, próximo da morte, de novo, fez menção à partida dos filhos de Israel. Pela fé, a mãe de Moisés e o pai de Moisés esconderam o menino. Meu irmão, que tempo de tribulação que esses homens e mulheres viveram e eles usaram a fé para vencer. A fé é usada para vencer e não pode ser banalizada, como estamos vendo nesses dias de hoje. Se fala de tudo pela fé. Pela fé, Moisés, grande, não quis ser chamado filho da filha de Faraó. Olha isso, recusou aquilo que ele poderia receber. E o povo está usando a fé para receber isso aqui. Pela fé, o povo deixou o Egito. Olha isso. Pela fé, celebrou a Páscoa. Pela fé, passaram o Mar Vermelho. Olha quanta vitória. Vitória da vida. A fé é para isso. Pela fé, caíram os muros de Jericó. Olha isso agora. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos. O que ela fez? Guardou os espias. Olha. E o que mais direi? O próprio autor fala, vou parar por aqui. Porque esses homens e mulheres de verdade conheceram a fé. E ele fala, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, os profetas. Olha o que aconteceu, olha o que eles fizeram com a fé. Venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas de leões, apagaram fogos impetuosos, escaparam da espada, da fraqueza tiraram forças, da fraqueza tiraram força. Se esforçaram na batalha, irmão, a fé é para isso.
puseram em fuga os exércitos dos estranhos, as mulheres receberam os seus mortos pela ressurreição, uns foram torturados, não aceitando o resgate para alcançarem uma melhor ressurreição. Olha isso, aguardando a ressurreição. Já falei aqui a importância que nós temos que falar sobre a ressurreição. A ressurreição é um pilar daqueles que acreditam em Cristo. Outros experimentaram escárnios e açoites e cadeias e prisões. Estão tentando usar a fé para escapar disso aqui. Eles usaram a fé para vencer nisso aqui. Foram apedrejados, serrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Mas o mundo não era digno deles. Errantes pelo deserto e pelos montes, pelas covas e cavernas da terra. Todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles não fossem aperfeiçoados sem nós. Ou seja, nós estamos juntos na mesma promessa desses homens e mulheres. O que é a fé? A fé é o firme fundamento, começa o capítulo, das coisas que se esperam, mas a prova das coisas que se não veem. É a prova daquilo que virá no futuro. Noé viu, Deus viu o que viria. Viria um dilúvio. E aí a fé fez o que ele? Fizesse uma arca. Olha quantos exemplos de fé. Não banalizemos a fé. Não usemos a fé para aquilo que ela não deve ser usada. Olha os exemplos de sofrimento, de dor, de luta e de vitória. Usemos a fé para ter vida e vida em abundância. E a fé correta, a fé naquilo que é certo, a fé em Deus, a fé na palavra, a fé no Filho, a fé naquilo que muda e alcança um bom testemunho. Olha o exemplo desses homens e mulheres, alcançaram um bom testemunho pela fé. Vamos usar a fé, mas a fé correta, a fé original, a fé direita, a fé que nos leva à vitória. Não qualquer coisa, não banalizar, não por coisas, não por objetos, não por situações, mas usando esses exemplos aqui. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quer agradar a Deus? Tenha fé em Deus. Deus te abençoe. Vida e vida com abundância.